Na quinta-feira, após a reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, e do FONC, que é o equivalente ao Copom nos Estados Unidos, o dólar voltou a negociar abaixo de R$5, o que não acontecia desde junho de 2022. Infelizmente, ainda naquele mesmo dia, apesar de bater R$ 4,94, o dólar voltou ao patamar acima de R$5, fechando em 5,04. E nesse momento, negocia em torno de 5,20. Então, o que está acontecendo com o dólar? Por que toda essa volatilidade? E no final do vídeo, uma curiosidade. Qual deveria ser o preço justo do dólar em relação ao real por um índice de paridade de poder de compra muito comentado por aí, o índice Big Mac? E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falar mais sobre essa movimentação do dólar, quedas seguidas de grandes subidas, o que está acontecendo em termos internacionais e locais, eu quero lembrar que falta uma semana para a abertura da 20ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que tem como objetivo pegar o mais completo leigo e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, com foco no longo prazo, para que um dia esse patrimônio que estará protegido e aumentando ao longo do tempo, seja capaz de fazer com que essa pessoa efetivamente viva de renda. E eu lembro que você pode responder aqueles questionários que nós colocamos a cada vídeo com perguntas sobre o assunto comentado, juntando pontos na plataforma da Tuto. Há um link aqui na descrição do vídeo e juntando 1000 pontos na plataforma da Tuto, você consegue trocar esses pontos por um desconto de até R$1.000 na inscrição do Viver de Renda Turma 20. Então aproveite, nós temos apenas mais 2 vídeos antes da abertura, que vai ser no dia 3 de fevereiro, às 5 da manhã. E eu lembro que é um benefício especial para os primeiros inscritos. Os 50 primeiros ganham evento presencial aqui na sede do Grupo Primo e o pessoal inscrito dentro da primeira hora, de 5 até às 6 da manhã, vai participar de um sorteio de 3 consultorias individuais comigo. 3 pessoas, cada uma delas ganharia uma consultoria de 1 hora, pode ser à distância ou aqui na sede do Grupo Primo. Desejo sorte a todos que forem participar. Falando agora sobre o dólar, que como eu disse na abertura do vídeo, voltou a chamar atenção, mas dessa vez por uma queda, voltando a operar por um breve momento abaixo da faixa dos R$5, o que dá nó na cabeça de muita gente que falava, ué, mas com o Lula não era pro dólar disparar e agora ele tá em queda, então é algum mérito do governo, o estrangeiro tá vendo melhor o governo Lula do que, por exemplo, via o governo Bolsonaro? E sobram narrativas para todos os lados, né? Muita gente até falou, quando o dólar sobe você culpa o Lula, aí quando o dólar cai, não, é conjuntura internacional. Então vamos discutir agora se realmente, né, o dólar cair foi mérito do governo local ou é alguma coisa que vinha de fora. E esse é um ponto primordial quando a gente fala em relações entre moedas, relações de câmbio. Elas envolvem sempre, no mínimo, 2 países. Então não adianta só você olhar para o que está acontecendo no âmbito local. Você tem que olhar sempre também para o âmbito internacional. Mas pegando primeiro o movimento do dólar. Se a gente volta para 31/10/2022, primeiro dia de negociação após a eleição, o dólar estava cotado a 5,29. Desde então, como vocês podem ver na tela, ele subiu, depois ele caiu muito, chegou até os 4,94 na quinta-feira passada, logo após a reunião do Copom e do FONC nos Estados Unidos, o que já diz, né, que isso deve ter a ver com esse tipo de movimento. Depois voltou a subir e hoje negocia mais ou menos na casa dos 5,20 no momento que eu gravo esse vídeo. Saiba que isso aqui vai ficar velho muito rápido, porque o tempo todo a cotação da moeda muda. E aí, enquanto os defensores do governo puxam a brasa pro Lula, falando que, olha, tá caindo, então é mérito dele. Enquanto os detratores falam, não, tá caindo por conta de conjuntura internacional e quando sobe é culpa dele, a gente tem que pensar no seguinte, se você visse um movimento do dólar em relação ao real, por exemplo, uma queda, enquanto no mundo todo o dólar está se apreciando, aí sim a gente poderia falar que é mérito do governo. Talvez nem o governo, tem que ver o que o Banco Central vai estar fazendo nesse mesmo ambiente. Da mesma forma, se o dólar, por exemplo, ele está se desvalorizando contra o mundo todo e sobe aqui no Brasil, alguma coisa está sendo feita. Talvez nem seja poder executivo, pode ser, por exemplo, a ação do Banco Central, caindo muito juros. Então a gente sempre tem que olhar para ambos os ambientes e pensar sobre o que está acontecendo aqui dentro. E olhando para a conjuntura internacional, o que a gente vê em relação ao dólar? Quando a gente compara o dólar com uma cesta formada por algumas das principais moedas do mundo, o chamado dólar index, lá você vai ter 6 moedas. Vai ter o euro, a libra esterlina, o iene do Japão, você vai ter a coroa sueca, o franco suíço e o dólar canadense. Se a gente olha para esse índice, como vocês podem ver aqui na tela através do gráfico, nós percebemos que essa desvalorização do dólar não é um fenômeno local, ele é um fenômeno global, isso está acontecendo contra essa cesta de moedas. Se a gente volta novamente para o final de outubro, começo de novembro, a gente vai ver que o dólar estava negociando numa faixa entre 110 e 113
dólares contra essas moedas. E ele já caiu cerca de 9% até o dia 2/2, chegando a negociar nesse dia na casa dos 100 dólares. O euro, por exemplo, que chegou a negociar na paridade contra o dólar, já voltou a se valorizar, está negociando na casa de mais ou menos 1,10 nesse momento. E por que isso está acontecendo? Porque, olhando para o mundo, o dólar está se desvalorizando em relação a outras moedas, o que se reflete também aqui no Brasil, apesar de conjuntura local, não olhamos para ela ainda. Isso tem acontecido por conta dos movimentos que o Fed, o Banco Central Americano, fez lá fora com a sua política monetária para controlar uma inflação que chegou a assustar bastante. Na verdade, olhando para o histórico de inflação dos Estados Unidos, ainda é uma inflação em um patamar muito alto, acima de 6%, bem distante da meta que o Fed tem para o longo prazo de uma inflação em torno de 2%, mas que tem dado sinais de queda, de estagnação para depois voltar a cair. Isso aconteceu porque entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos foram os primeiros a começar a subir juros. Isso entre os desenvolvidos, né? Porque comparado com o Brasil, eles demoraram muito para fazer isso. Usaram durante muito tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal, aquele discurso de que a inflação ela é temporária, 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 não é tão temporária assim, até que viram que estava realmente sendo um fenômeno muito mais permanente do que eles acreditaram a priori. E com isso a gente viu o Fed subindo a taxa que estava entre 0 e 0,25, lá a Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa Selic, ela tem um comportamento de ficar variando dentro de uma banda, e agora se encontra, desde a última quarta-feira, no patamar de 4,5, 4,75, um aumento de 0,25 em relação à reunião anterior. Então veja que, assim como no Brasil, eles também vão fazendo aumentos e depois gradualmente vão diminuindo. E já estão nessa faixa de diminuir a força do aumento, a magnitude. Teve uma hora que o aumento foi de 0,75, depois reduziu para 0,5 e agora 0,25. Já tem muita gente projetando o final desse ciclo de aumento e, inclusive, que em 2023 a gente pode ter queda dos juros dos Estados Unidos no segundo semestre. E aí, se os juros vão cair nos Estados Unidos, muita gente vai tirar dólares de lá, que agora estão pegando esse retorno grande dos juros, para investir em outros locais. Isso deixa outras praças de investimento, inclusive países emergentes como o Brasil, mais atrativas. E um ponto que cabe comentar sobre isso também são aquelas especulações quanto a uma possível recessão nos Estados Unidos e na Europa vindos desse aumento de juros. Parte dessa questão de se precificar corte de juros no final do ano vem inclusive da questão da recessão. Porque quando você aumenta juros, você torna o crédito na economia mais caro, você diminui a atividade econômica. Muita gente queria, por exemplo, gastar, pode escolher poupar, as pessoas tomam menos crédito, então também vão consumir menos. Com isso, as empresas têm os seus lucros reduzidos, evitam expandir operações, evitam contratar mais gente, talvez até venham a demitir algumas pessoas. Cortes que a gente está vendo, por exemplo, acontecendo nas Big Techs, tem a ver com esse aumento de juros, de modo que esse aumento tende a causar uma diminuição da atividade econômica. E quando essa diminuição se instala, essa recessão chega, qual é a medida que os bancos centrais usam para voltar a estimular a economia? É ver, olha, a inflação já está controlada, a atividade econômica caiu, vamos cortar os juros. Isso deve acontecer lá fora antes do Brasil, porque apesar de aqui no Brasil a inflação já está mais baixa que nos Estados Unidos, por juros muito mais altos, os americanos conseguem, pela confiança que existe em torno da sua moeda, lidar com essa inflação de uma maneira diferente do Brasil. E aí quando eles cortam esses juros, vamos começar a olhar agora para a conjuntura local. O que a gente tem aqui no Brasil? Primeiro, uma taxa de juros muito alta, se a gente compara a nossa Selic em 13,75 com a inflação que nós temos agora abaixo de 6%, se não é a mais alta do mundo, é uma das mais altas do mundo, o que torna atrativo o investimento aqui no Brasil, o chamado carry trade, ou seja, o pessoal coloca dinheiro aqui, troca os seus dólares por reais para ganhar essa gorda recompensa dos juros, acreditando que o real não vai desvalorizar tanto assim contra o dólar, ou talvez até venha a se valorizar por conta dessa diferença de juros que nós temos agora e que pode vir até aumentar, porque enquanto lá fora já se projeta corte de juros para o segundo semestre, aqui no Brasil a situação é diferente. Embora a inflação esteja mais comportada, ela ainda está distante da meta de inflação de 3,25 que o Banco Central tem. E se a gente olha o comunicado do Copom após a última decisão de juros, o Banco Central também deu um recado muito claro, que eu vou ler aqui ipsiliteris para vocês. Abre aspas, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período mais prolongado do que o cenário de referência será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que tem mostrado deterioração em prazos mais longos desde a última reunião. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Fecha aspas. Ou seja, enquanto lá fora o pessoal já começa a projetar juros para baixo em 2023, aqui o Copom foi vocal ao falar. A taxa vai ficar alta para trazer não só a inflação deste ano, mas também as expectativas
expectativas quanto a outros anos, que estão se deteriorando, a gente viu isso no vídeo da semana passada, e parte disso por conta desses ataques que foram feitos à autonomia de Banco Central e também a gente querendo elevar a meta de inflação. Então eles querem trazer também as expectativas para esse patamar. E para isso, se for necessário, eles podem inclusive aumentar juros. Ou seja, lá juros em queda, aqui juros altos, juros reais gordos e além disso, se for necessário, vamos aumentar ainda mais essa taxa de juros. Logo, se você olha no relativo, para o investidor internacional que quer escolher onde alocar o capital, pensando num horizonte um pouco maior, ele olha para o Brasil e vê, caramba, vale a pena eu mandar meu dinheiro para o Brasil. Então, por conta disso, não só o Brasil, também outros países, o dólar está caindo no mundo inteiro. Ou estava, né? Porque parte desse movimento ela acabou sendo revertida. E também não só aqui, isso aconteceu no mundo inteiro. Já vi a opinião de alguns gestores, pessoas com cabeças muito boas, gente que eu gosto de ouvir, falando que talvez o dólar index tenha feito um fundo temporário e o dólar volte a se apreciar. Por quê? Porque se a gente olha para dados de emprego nos Estados Unidos, você tem uma geração de empregos ainda muito forte. Se a gente pega na última semana os dados de emprego, que sempre saem, né, o chamado payroll nos Estados Unidos, foram criadas 517 mil novas vagas de trabalho, enquanto o mercado esperava 190 mil vagas. Esse número, ele é quase o dobro do número de dezembro, de 260 mil vagas. E qual é o ponto, né? Isso deveria ser um dado positivo, poxa, estão gerando muito emprego, mas se há tantas vagas sendo criadas assim, isso mostra que a economia ainda está aquecida, esse pessoal vai ter renda, vai consumir, isso tende a pressionar a inflação, que pode ou aumentar mais do que o esperado, ou se manter alta num patamar distante da meta do Banco Central americano por mais tempo. Tanto que antes se precificava um final desse ciclo de aumento de juros com a Fed Funds Rate no patamar de 5%, e agora já se precifica um patamar de 5,25%. Então temos um leve aumento em termos de expectativas. Isso reverte a trajetória global do dólar. O que será que vai acontecer com o real se o dólar voltar a se fortalecer em relação ao mundo inteiro? Porque apesar do dólar ter caído com mais força em relação à nossa moeda, depois da reunião do Copom e do FONC, ele não caiu tanto assim em comparação com outros países. Como eu disse, o movimento é global, então vamos olhar para o mundo todo e ver como é que foi essa relação de queda. Colocando um print aqui na tela, a gente vê que o real brasileiro de fato se valorizou contra o dólar, mas foi pouco. Se você olha o peso chileno, por exemplo, teve uma valorização muito mais expressiva. Vários países emergentes tiveram suas moedas se valorizando mais do que o real. E por que a gente ficou para trás se estava acontecendo no mundo inteiro? Aí a questão é interna. São essas rusgas, o discurso que coloca o Banco Central como um vilão, que está com juros muito altos para conter uma inflação que já está baixa, que a meta de inflação é muito baixa, assuntos dos quais já falamos no vídeo da semana passada. Então veja que essas falas acabam fazendo preço no câmbio e, naquele momento, impediram o dólar de cair mais, o que é algo muito positivo para o Brasil, né? O pessoal pensa que porque eu invisto fora, eu quero um dólar muito alto. Não, eu estou o tempo inteiro investindo fora e não estou pegando esses recursos para usar aqui no Brasil. Um dólar alto seria positivo para mim, por exemplo, se eu fosse pegar a renda, o dinheiro que eu tenho lá fora, para trazer de volta para o Brasil, porque eu estou trocando o dólar por real numa cotação mais alta. Mas eu faço o contrário todo mês. Eu estou enviando recursos. Então, o que eu prefiro é um dólar mais baixo. Inclusive, consegui pegar uma cotação boa no dia seguinte a esse. Naquele dia eu não consegui fazer o câmbio. Até porque quando bateu 4,94, acho que muita gente fez e ele voltou para 5 num patamar até bem rápido. Fora a questão do noticiário local, que também acaba, né, alterando essa relação de maneira rápida. Parece que o governo vê uma notícia positiva e já aproveita para engatilhar algum tipo de ataque mostrando, ó, dá para ser mais baixo os juros, né? Na hora o dólar já dispara. O que, novamente reforçando, eu acho ruim. Eu queria um dólar abaixo de R$ 5 de maneira sustentada. E, inclusive, alguns economistas colocam que o patamar justo dessa relação entre real e dólar seria na casa de 4,80 se não tivesse todo o burburinho político que acaba afetando a cotação da moeda. E já falando em preço justo do dólar em relação ao real, né, em termos teóricos, porque afinal de contas não dá para ter certeza, o tempo todo você tem dados novos saindo, situação política alterando o panorama internacional, mas existe aquela ideia da paridade do poder de compra. A gente pega essa teoria, ela diz o seguinte: no longo prazo, as taxas de câmbio devem se mover em direção a uma taxa que igualaria os preços de uma cesta idêntica de bens e serviços em quaisquer dois países do mundo. Ou seja, se tem algo que as pessoas consomem da mesma forma em países diferentes, no longo prazo, essas coisas deveriam ter um preço muito similar, até igual. Se tem algo que a gente tem que é consumido em boa parte dos países do mundo, é o Big Mac, do McDonald's, como eles têm franquias espalhadas pelo mundo inteiro e vendem esse mesmo tipo de sanduíche, feito lá com a carne, com o pão, com a alface, tudo igual, então o preço deveria ser muito parecido nos países. E essa ideia, inclusive, fez com que a The Economist criasse esse índice Big Mac, para mostrar o quanto, pela paridade do poder de compra, o Big Mac deveria custar em um país. E se a gente olha para o Big Mac nos Estados Unidos, pegando dados de dezembro de 2022, ele custava $5,36, enquanto no Brasil ele custava R$ 22,90. Se a gente divide os R$ 22,90 pelos 5,36, a gente vai chegar num patamar de câmbio onde um dólar deveria valer R$ 4,27.
centavos. Uma cotação muito melhor do que a gente tem agora. Evidentemente, cabem inúmeros pontos sobre isso, né? Falar que, não, no Brasil a gente está vendo isso porque tem muito mais produtor de alface, a gente é um país que produz carne, etc. Você tem pontos que podem ser colocados por conta de cadeia logística, mas veja que se a gente tivesse realmente um dólar nesse patamar, seria muito melhor do que agora, negociando a praticamente R$1 acima disso em 5,20. Se eu acredito que o dólar vai chegar nesse nível, eu não acredito. Até porque sempre vai ter burburinho político que vai levar o preço do câmbio para cima, geralmente o que acontece aqui no nosso país. E como eu também não tenho bola de cristal, o que eu costumo fazer todo mês é simplesmente mandar um dinheiro para investir fora do país. Às vezes menos, quando, por exemplo, a cotação sobe demais. Às vezes mais, aproveitando quedas de preço que acontecem de tempos em tempos, como a que a gente viu na semana passada. E geralmente a gente só consegue ver que o dólar está barato em relação a preços anteriores. Eu paguei 5,30 e uma cotação de repente está 5, eu vou comprar. Pode ser que depois esteja 4,90, 4,80. E eu não me arrependo de ter feito a 5, simplesmente aproveito aquele novo patamar para poder internacionalizar o meu capital pagando um preço mais baixo. E aí, ao longo do tempo, eu vou ter um preço médio que vai me livrar dessas cotações muito altas que de vez em quando acontecem, com o dólar batendo 5,80 ou até valores maiores do que isso. Que eu acho que ao longo do tempo é o que vai acontecer, já que vamos lembrar que eles crescem mais do que a gente e com menos inflação. Com esse panorama à frente, não há muito para onde fugir, a não ser uma valorização do dólar no longo prazo contra o nosso real. E até por isso que eu prefiro investir lá fora, é um dos grandes motivos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Lembro novamente para vocês entrarem no link da Tuto, responderem o questionário, acumularem pontos e 1.000 pontos iguais a R$1.000 de desconto na inscrição do Viver de Renda. Aproveite a oportunidade para entrar na turma 20 e aprender na prática como investir lá fora, já que dos 7 módulos do curso que a gente vê ao longo de 12 semanas, nós temos o módulo 5 focado exclusivamente neste assunto, investimento no exterior, e eu tenho uma preferência por fazer isso de maneira direta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.